Tudo bem contigo? Meu nome é Andréa Carvalho. Para você que não me conhece, aqui no Instagram eu falo sobre tecnologia. Na live de hoje, eu vou conversar com a Cis Henriques, que vai fazer um resumo do seu currículo, que é grande. E depois a gente vai conversar sobre metodologia voltada para o artigo científico dele, para o TCC dele, sobre engenharia social. Eu conversei com vocês em stories sobre uma vendedora do microfone que está carregando aqui, que eu esqueci de botar para carregar, por isso que eu não estou usando ele agora. Ela fez engenharia social para conseguir conquistar, para voltar mais vezes a essa loja. Então, eu conversei com a Cis Henriques, lembrei olhei o Instagram dele e lembrei de uma propaganda que eu fiz em 2019 de uma live com ele. Não está aqui, porque infelizmente foi Falamos disso. e trazer esses 10K aqui. E a gente vai conversar com vocês, para a galera que já sabe, já compreende engenharia social. A Cis Henriques vai trazer termos científicos dos estudos dele, para quem não sabe, ele é mestre. E para quem não conhece, a gente vai tentar falar em uma linguagem mais comum, não tão técnica, para a galera também compreender que engenharia social não se trata apenas para um bandido. Não é um bandido que faz apenas engenharia social. Isso é global. A pessoa que está paquerando você, por exemplo, ela faz engenharia social para descobrir qual é a melhor forma para ela te encantar. Entendeu? No bom sentido. Não apenas a galera que está tentando passar a perna em ti. Então, vamos lá, meus queridos. Esse é o Assis Henriques. Por favor, faça um resumo do seu currículo e a gente vai começar a conversar sobre a sua apresentação. Tá certo? Pode começar. Beleza. Pessoal, boa noite. Boa noite, Andréa. É um prazer mais uma vez estar aqui, batendo esse papo. Não estou nessa cadeira tão chique, mas estou aqui no serviço, aqui bem alojado. Muito bom ter você de volta, tá? Sentindo falta aí das suas postagens, dos seus vídeos. É bom voltar aí para a internet, sim, para... Então, meu nome é Assis Henriques, eu sou mestre em gestão de TI, com especializações na área de gerência de projetos, especialização na área de forense digital, também direito de digital, especialização em digital, e em segurança da informação, tá? Pela UNB, UFPE, Pernambuco, Brasília, a IPOG, e também faço parte da PECOF, junto aí com o nosso amigo Bruno Learte, o Rômulo. Foi o Rômulo. Só fera. Achei muito legal. Só fera. O Rômulo aí está com um projeto maravilhoso aí de OSINT, também, que é uma área que tem tudo a ver aí com engenharia social, porque eu diria que através da OSINT você coleta muitos dados, né, que dão suporte a isso. Engenharia social ou engenhosidade social, né, como cientistas da área falam, né? Então, tudo isso aí é basicamente a mesma coisa. E o nosso papo hoje é para falar mais sobre a área científica, né? A área de desenvolvimento de trabalho, você fazer uma pesquisa a respeito de um determinado tema. E aí, nesse caso, a gente falar hoje sobre engenharia social, porque foi, na época, meu projeto de mestrado. Então, eu acho que tem a ver, né? A gente começar a desenvolver aí esse nosso bate-papo em cima disso aí, né? E, bom, a ideia é basicamente assim, a gente fala um pouco sobre metodologia científica, né? Como se constrói uma boa pesquisa, falar sobre o que é um projeto de pesquisa, projeto de mestrado da época que eu fiz, e a gente abre aí para discussão, mais ou menos isso, né? Vamos começar com uma pergunta interessante que me veio em mente agora. Nós usamos a engenharia social para fazer o projeto de pesquisa, sim ou não? Boa pergunta. Eu diria que a gente utilizaria a engenharia social também junto aos professores. Quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você vai atrás de um professor, vai atrás de um grupo de professores, então você vai começar a avaliar o projeto que ele tem, a linha de pesquisa do professor. Você precisa ter um professor que dê suporte à tua pesquisa, você precisa ter um professor que te oriente. Então, como é que eu vou conquistar aquele professor, né? Como é que eu vou fazer com que ele olhe para mim? Então é importante a gente fazer uma avaliação, fazer uma sondagem, pesquisar sobre o professor, usar as ferramentas aí de OSINT, buscar, e a partir daí construir uma teia para pegar esse professor de jeito e fazer ele ser orientador. Exatamente.
Meu querido, dá uma orientação para a gente de como você começou o seu TCC, né? Porque temos o artigo científico que é mais Uhum. simples e o projeto de pesquisa que é bem maior. Explica pra gente como é que tu iniciou, quais foram as pesquisas que tu fez, quais são as etapas, perdão, que tu conheceu para fazer esse teu projeto de pesquisa. Eu tô lendo aqui embaixo, porque o meu celular tô ouvindo o Romo falando aqui, que o currículo leva 30 minutos. Olha só quem que fala, o cara que faz palestra internacional. Bom, bom, André, é o seguinte, como é que começou tudo isso aí? Antes de eu falar do projeto do TCC, do que é vamos botar uma ordem aqui, vamos definir o que vem ser a metodologia científica, né? O que é a Perfeito. metodologia, e vamos começar definindo o que é o método, o que é a metodologia, e a partir daí a gente começar a dissertar. Bom, para começo de história, metodologia científica não é formatar trabalho acadêmico. Todo mundo pensa que na faculdade tem lá metodologia científica, e é aqui que a gente vai aprender as leis da ABNT, aqui que a gente vai aprender quantas margens o cabeçalho tem, quantas margens o rodapé, se a figura, se insere. Então, a metodologia científica não é isso, né? A disciplina, ela vem para normatizar, né? A metodologia, ela é o conjunto de métodos. Ela é o conjunto de métodos que são utilizados para a gente alcançar um determinado objetivo. Né? O meu objetivo é fazer o trabalho, fazer uma pesquisa. Então, essa pesquisa, você tem uma série de passos. Então, são esses passos que a gente segue, são regras pré-determinadas. Né? A formatação do trabalho já é o final, já é uma coisa que está inserida no processo de, de metodologia, né? Da metodologia científica. Então, a metodologia é o conjunto de métodos, e método, o que é método? Método é o conjunto de atividades sistemáticas. Né? Você vai fritar um ovo, você tem todo um passo a passo, né, que vai chegar a um determinado ponto, vai produzir um determinado conhecimento. Vamos chamar aqui de ovo, no caso. Você vai fritar o ovo, o final, o conhecimento produzido é como você vai fazer o ovo frito. Né? Então, a Eva Lacatos, né, que é uma pesquisadora, ela tem um livro muito inicial, né, bem básico, que todo mundo conhece, é Fundamentos de Metodologia Científica. Eu acho que a maioria dos universitários aí que passaram por essa disciplina teve contato com essa literatura. Então, assim, ela diz que o método é o conjunto de atividades sistemáticas para produzir um determinado conhecimento válido. Né? Então, basicamente, é isso aí. Nós temos definidos métodos e temos definido o que é a metodologia, né? A disciplina, que é o grupo desses métodos, o conjunto desses métodos. Mas aí, como é que surgiu isso aí? Como é que veio essa questão de pesquisa científica, né? Como é que a ciência surgiu? Como é que surgiu essa metodologia? Pô, o pessoal não tirou da cartola, não, eu vou fazer a pesquisa desse jeito e saiu a pesquisa. Acontece assim, desde os primórdios, lá no começo de tudo, as principais questões que envolviam a principal preocupação em descobrir como é que se explicava a natureza, isso aí já veio desde o começo. Né? Você vê aí, desde o início, o homem se preocupou em descobrir como é que os fenômenos da natureza acontecem. E aí, as duas principais questões que aconteciam no momento, o grande ponto era a força da natureza e a morte. Tudo que acontecia nas principais questões da antiguidade era referente à força da natureza e que o homem vivia em função disso, né? Ventos e tempestades, né? Se ia ter uma determinada embarcação que ia pegar o mar, dependia do mar, dependia das forças da natureza para ele fazer aquilo. E aí, a segunda etapa era o segundo plano, né? Era a questão da morte. Então, eles voltaram-se para explicar esses fenômenos, né? O conhecimento mítico, né, da época, eles tentavam atribuir a tudo isso aí um cunho sobrenatural, né? Um caráter, valeu, um caráter sobrenatural, né? E aí, tudo isso aí era baseado na intuição, né, do homem
de forma que ele se situasse no mundo, né? Então você começou essa questão muito muito gasosa, né? A coisa começou a surgir de fenômenos sobrenaturais e aí o homem começou a querer explicar isso aí, começou a querer se situar e aí veio a religião, né? A religião ela veio para explicar esses fenômenos da natureza e veio falar também do caráter transcendente da morte. A religião ela tinha a questão espiritual, né? Ela procurou justificar isso aí com um caráter de dogma, né? Veio toda aquela inspiração divina. Então surgiu a explicação para os fenômenos através de deuses e da inspiração divina, né? Então tudo dependia da vontade dos deuses. Passaram-se muitas coisas, né? E aí veio o conhecimento dos filósofos, que aí eles já tinham uma investigação mais aprofundada, uma coisa mais racional para aquilo. Eles procuravam compreender as leis da natureza. E aí, ali pelo século XVI, né, que é mais ou menos aí de 1500 a 1600, aí começou a surgir os acontecimentos, né, a explicação dos acontecimentos através da observação científica, né? Aí começou a surgir a metodologia, né? A metodologia científica, aliando, né, essa observação científica com o raciocínio, né? E aí a gente começa a trabalhar com essa questão da metodologia científica. E aí, assim, como é que a gente pode dizer que um projeto, já caindo agora nos nossos tempos atuais, né, voltando aí, porque a gente tem um tempo aí rápido, a gente vai tentar, porque assim, metodologia científica, projetos de pesquisas, é uma coisa que dão livros e livros e a gente não para de falar, porque é um negócio muito, muito complexo e muito, muito grande. E a gente vai tentar ir nos pontos aqui bem, bem rápidos para dar tempo da gente falar dos nossos trabalhos também, né? E aí, assim, como é que surge uma pesquisa, né? Toda pesquisa, eu digo que ela tem basicamente quatro etapas, né? 4 pontos principais. É a observação, as perguntas, as hipóteses e a metodologia em si, né? Porque, veja só, toda pesquisa, ela surge a partir de uma ou mais perguntas sobre um determinado assunto, né? As perguntas, elas são criadas, elas surgem a partir de um fenômeno. A observação, aí vem a observação, né? A observação desses fenômenos vão gerar as perguntas. Então, por que a água molha? Isso é uma observação de um fenômeno que a água molha, então, isso aí, vamos começar com uma pergunta pessoal, por que ela molha? Né? E aí, a gente vai, a partir daí, qual a composição da água para que ela molhe? Enfim, você começa a perceber que essas perguntas, elas precisam ser diretas, né, ser operacionais, elas precisam ter uma garantia de que serão respondidas. Então, basicamente, isso aí você tem os dois principais pontos que dão início a uma pesquisa. É você ter as perguntas certas a partir da observação de fenômenos, certo? E depois surgem as hipóteses, né? As hipóteses que você vai gerar a partir dessas perguntas que foram feitas, né? A partir dessas indagações, vão haver as afirmações. São afirmações, são as hipóteses que você não sabe se essa vai ser válida ou não, né? Você vai ter hipóteses que vão funcionar, vão ser válidas e verdadeiras, e tem hipóteses que você vai descartar. De acordo com você faz as suas afirmações iniciais, e aí, de acordo com o desenvolvimento da sua pesquisa, ela vai se mostrar válida ou não, né? E por último, vem a metodologia para dar um arcabouço de tudo isso aí, né? Ele vai responder, a metodologia, que é o conjunto de métodos, né, que a gente falou antes. Esses métodos eles vão servir para responder essas perguntas, validar essas hipóteses, né? E aí esse método pode ser através no caso específico, né? Você vai validar essas hipóteses com questionário, vai validar com uma entrevista, vai fazer um levantamento bibliográfico para coletar todos esses dados, né? E no caso, fechar e iniciar a pesquisa. Bom, e assim, respondendo, agora entrando na pergunta, na questão principal, né, de como é que
como é que surgiu esse meu tema na época, na ocasião, como é que se foi desenvolvido esse trabalho de mestrado, esse projeto. Todo projeto, ele tem que partir de um ponto inicial, que é a escolha do tema, né? Você vai ter que, como é que aquele tema como é que você vai falar sobre um tema? Principal é uma questão assim, bem simples, é o interesse pela área que você vai trabalhar, né? É o interesse pela área que você vai falar. No meu caso específico, houve a escolha do tema porque o interesse era a área de segurança da informação, né? E o interesse era basicamente, tinha três escolhas, né? Três motivos, né? A primeira era a área de segurança, que é uma área que eu gosto muito, o interesse em divulgar esse tema dentro da área de CISA, segurança da informação, e a relevância do tema. É importante quando você for definir um tema de projeto, um tema de pesquisa, isso aí é importante. Não adianta você falar sobre um tema que você escolher um tema que não tenha nenhuma relevância. Na época, isso foi, acho que foi 2015, já faz um tempo aí que eu fiz a dissertação do mestrado, estava em alta muito a questão dos golpes, né? E ainda hoje está, mas sempre foi falada a questão dos golpes de internet. E minha área foi especificamente esses golpes de engenharia social dentro das organizações, dentro das empresas. Então, depois que a gente define o tema, né, foi elaborada a questão de pesquisa. Você faz define o tempo, vou falar sobre isso aqui, e agora como é que a gente vai fazer, como é que você vai investigar dentro daquele tema um ponto que mereça ser investigado. Porque assim, dentro da engenharia social, você tem um monte de coisas. Dentro da engenharia social, você pode falar sobre vários temas, né? Dentro da inteligência artificial, por exemplo, tem um monte de coisa para você falar. Então, o que você vai falar dentro de um determinado tema que você escolheu? Então, delimitar esse tema de pesquisa é muito importante, porque às vezes você não tem um tempo específico, você não tem um tempo definido para falar sobre um determinado tema. Isso é um grande problema, né? Você vai fazer um trabalho de mestrado, mas vamos falar em TCC que você tem aí, vamos imaginar, um trabalho de mestrado tem 100 e poucas páginas, pelo menos. Então você tem toda uma etapa, todas as etapas a ser seguidas. E não adianta você imaginar uma coisa mirabolante, que realmente é relevante, mas você não tem tempo para fazer, né? E não adianta também você falar uma coisa que dá para você fazer, é fácil fazer, mas a compensação não tem relevância. Então você tem que juntar essas duas coisas, né? Você tem que ter a questão que você quer investigar dentro do tempo, que pode ser e mereça ser investigado. Na minha época, quando eu fiz o trabalho, foi feito, eu resumi a questão de pesquisa, uma questão de pesquisa que foi exatamente assim: como é que os ataques de engenharia social se processam sobre as organizações públicas, privadas ou mistas, e o quanto elas estão preparadas para enfrentar essa ameaça. Verifique que eu delimitei, né? Eu delimitei o tema. Os ataques de engenharia social sobre as organizações e quanto elas estão preparadas. Não fugi mais disso. Eu não falei se esses golpes eram sobre pessoa física, não falei se era sobre uma determinada específica empresa. Foi uma coisa bem geral, bem específica sobre empresas públicas, privadas ou mistas, né? As empresas em geral e o quanto elas estão preparadas para encarar essa ameaça, né? Bom, e como é que a gente, depois que você define esse tema, faz toda você precisa criar uma justificativa para fazer esse seu trabalho, né? Então, na justificativa você tem aí porquê do trabalho, você tem para quem você vai fazer esse trabalho e baseado em que você vai fazer esse trabalho, né? Então, você tem aí o porquê. Na época da justificativa que eu usei foi uma relevância de identificar a origem desses golpes, né? De identificar a origem e a forma que os atacantes de engenharia social agem, né? Então, foi feita uma análise das falhas, né, inseridas pelo elemento humano dentro das organizações. Depois, depois do porquê, para quem, né, para quem que esse trabalho foi feito, né? Foi feito para as organizações, né? Foi feito pensando em como essas informações iam chegar, essa pesquisa ia ajudar as empresas
a lidar com os ataques de engenharia social. Vi aí que meu amigo Wilker entrou, muito bom te ver, cara. Faz tempo que eu não te vejo. A gente só vê esses amigos assim quando Quando tá tem em uma live da live, Andrea. quando tá num evento. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a ciência de dados. Tu acredita que você tendo uma prática em ciência de dados, você diminui o tempo de apresentação dessa tua metodologia, desse teu trabalho de projeto de pesquisa, ou tu acredita que aumenta mais ainda o tempo porque você vai ter que fazer essa pesquisa, esses cálculos de ciências de dados do zero? O que tu acha melhor com a experiência que tu tem? Quando tu já é um profissional cientista de dados ou quando tu busca pesquisas que já estão prontas? Deixa eu ver se eu entendi. No caso, você como cientista de dados fazendo um trabalho de pesquisa, Sim, ou é um sim. No trabalho caso de... de ciência de dados, ela traz a estatística para a gente. E Hum, existem alguns trabalhos de metodologia científica que eles têm o foco maior nessa base de dados. O que eu estou tentando explicar é o seguinte: a galera que vem conversar comigo aqui sobre especialização em ciência de dados, sabe? É mais fácil até uhum, se eu quiser ser cientista. Por quê? Porque eu mesmo vou fazer a pesquisa. É uma forma delicada de dizer, já que eu estou retornando à internet, estou tentando voltar mais delicada, não se iluda. Porque ciência de dados, você pode ser o pai da programação, você sempre vai demorar para encontrar um resultado. Porque, querendo ou não, mesmo que você tenha uma desenvoltura espetacular, você precisa colher dados que nem sempre estão disponíveis na internet. Você precisa ter toda uma orientação para conseguir o levantamento desses dados. Então, o fato de uhum. você ter ou não essa especialização em ciência de dados, talvez você começando o trabalho do zero, das suas mãos, talvez demore até mais. Se você não for buscar um dado disponível Entendi. na internet. E se você procurar esse dado disponível na internet, também vai demorar, porque você vai procurar a veracidade desses dados. Você vai tentar fazer as demonstrações, as descrições desses dados, para que você não seja processado por plágio. Então, independente de parecer um assunto burro, ao seu ponto de vista, um assunto que você tenha prática diária, que você já estudou bastante, todo trabalho, todo método científico é demorado. Você pode ser o pai Exato. daquilo que você está escrevendo, mas para você explicar para as pessoas, você precisa ser detalhista e vai demorar. Então, não pense que Exato. fazer várias especializações vai fazer com que você torne um trabalho científico mais rápido. Isso não vai acontecer, Exatamente. a não ser que você faça um Exatamente. pouquinho. A, Pode pro- a comentar, Rodrigo. probabilidade, a probabilidade de você fazer, independente de você fazer ciência de dados, independente de você trabalhar com inteligência artificial, independente de você trabalhar com qualquer área de conhecimento, a metodologia científica é outra coisa. Você tem que aprender como é que se faz uma pesquisa. É preciso aprender. Não adianta você pode ser o papa em ciência de dados, mas se você não sabe como fazer uma pesquisa em ciência de dados, você não vai conseguir fazer um projeto de pesquisa. Você não vai seguir no mestrado, você não vai conseguir fazer um doutorado, né? Então você tem esse projeto. Então o que acontece com a metodologia? O que é a metodologia? É exatamente isso. Você tem a primeira fase, que é a fase onde você vai definir o seu tema e a partir daí você vai definir o problema, né? Você vai fazer a definição do problema. O que é essa definição do problema? Né? Você vai ter um tema, onde você vai explorar o tema, vai levantar os dados a respeito daquele tema. Como é que você vai fazer esses dados, vai levantar esses dados? Pesquisa bibliográfica, você vai buscar em bases de pesquisa, como o Google Scholar, o I3E, tem uma série de sites, sites periódicos, onde você vai fazer essa busca. Esses sites que você É, está procurando têm veracidade nas informações, têm credibilidade nas informações que sim, está trazendo, é essa, tudo uma exatamente. publicação. Até porque você pode ser São sites, patrocinado se você não prestar atenção no exatamente. que você está colocando na pesquisa. São sites que você tem uma validade científica. Por que eu chamo de validade científica? Você tem toda uma metodologia de pesquisa, não é uma Wikipédia. A Wikipédia não é válido, não é site de busca para se colocar em trabalho científico, né? Pelo amor Então, de Deus. pelo amor de Deus, não busque. Não é qualquer site, não é qualquer informação que você busca na internet que é válido colocar num trabalho de pesquisa, né? Então, assim, depois que você escolhe o tema, você vai levantar os dados, você vai definir o problema.
Então, essa definição de problema é a base do seu trabalho. Então, como você falou especificamente em ciência de dados, né? O que é que dentro de ciência de dados eu posso fazer, que problema eu posso levantar dentro de ciência de dados que vai me gerar um trabalho, vai me gerar um projeto de pesquisa. Né? Eu tenho que definir um problema. Eu acho que assim, é a principal, o início de todo trabalho, é você colocar claramente o problema que você vai trabalhar para que facilite essa hipótese principal. A hipótese central do seu trabalho vem em função de um problema. Então, você vai definir o problema, vai especificar esse problema em trabalhos em detalhes, né, específicos. E nessa definição você tem que ser claro e objetivo, para que depois você gere hipóteses a partir desse problema. Então, vamos imaginar que você tem um problema que eu defini na época, ataques de engenharia social em empresas. Esse era o problema. E aí eu tinha uma colocação clara, né? Eu tinha ideia exatamente do que esse problema poderia me gerar uma hipótese, né? Que era a questão da engenharia social, por que da engenharia social nas empresas, como as empresas iam receber estavam preparadas para esse tipo de problema, né? E é assim, quando você faz um problema de pesquisa, você tem que saber se esse problema ele tem viabilidade, ou seja, se ele pode ser resolvido com a sua pesquisa. Tá? Então, você quer cientista de dados, vai fazer um trabalho. Mas sim oferecer uma resolução para esse problema. Isso, imagina, você tem. Isso, você como a pessoa que perguntou você relacionou a ciência de dados, né? Então, ela tem o que ela pode resolver com a ciência de dados, que projeto ela pode fazer, né, já que ela vai fazer um TCC, vai fazer uma tese, alguma coisa, e o que ela vai fazer para resolver o problema que ela sugeriu, né? Isso pode ser viável, isso pode ser resolvido pela pesquisa, né? Depois de ser viável, tem que ver se ele é relevante. Eu posso trazer conhecimentos novos com relação a isso? Então, porque assim, uma coisa é você fazer um trabalho de pesquisa na graduação, né? Trabalho de graduação, você vai começando a fazer, pode dizer que é o primeiro contato que você tem com os trabalhos de pesquisa. Na graduação, você faz parte de grupo de pesquisa, você pode fazer parte de tem uns grupos de iniciação científica, né? Tudo isso aí você tem contato, você começa a ter contato com essas questões. Então depois da viabilidade, você vai ver a relevância. Você traz conhecimentos novos do seu trabalho, então no mestrado, no doutorado, você tem que ter uma coisa inédita, né? Então são níveis que você vai subindo e vai ficando a pesquisa vai ficando mais profunda, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Ou apresentar um projeto que você tem conhecimento da existência dele, mas que você discorda do que foi apresentado. Isso vai puxar. Exatamente. Você pode. Vai dizer, olha, meu ponto de vista é diferente por causa disso, disso e disso. Mas você tem que ser muito rigoroso para não interpretar erroneamente o projeto de pesquisa do coleguinha, porque isso também é processo. Exatamente. Então, isso é confusão, né? Então, depois da viabilidade, da relevância, você tem aí a novidade, né? Esse projeto, esse processo, esse trabalho que você vai fazer, essa pesquisa, ela está adequada ao nível de evolução científica? Você está colocando dentro do estágio da evolução científica, ou seja, você está trazendo uma coisa que não adianta eu falar, vamos imaginar aqui, de uma tecnologia que não exista, uma tecnologia extraterrestre, ou então eu falar de uma coisa muito ultrapassada. Então a coisa tem que estar adequada dentro da evolução científica que a gente tem, né? E assim, com esse problema, o outro ponto, é possível chegar a uma conclusão? São perguntas que a gente tem que fazer depois que começa a desenvolver, para vocês verem como é que a coisa começa a ficar enrolada, né? Você começa a ficar complicado. Você tem que responder uma série de coisinhas para fechar um arcabouço metodológico
para resolver seus problemas de um projeto de pesquisa. Né? Então, você já vimos a viabilidade, tem que saber se seu trabalho, seu problema ele é resolvido pela pesquisa, tem que saber se é relevante, tem que saber se é uma novidade, se ele está adequado ao estágio da evolução científica. Com esse projeto, com esse problema, ele é possível chegar a uma resolução, a uma conclusão, né? Então, porque você pode trazer um problema que ele não tem conclusão nenhuma, não tem resposta, né? E a oportunidade do projeto, né? A oportunidade do problema, né? Você tem seu projeto, esse problema, a resposta do seu problema atende interesses gerais ou atende interesses particulares, no caso, se você tiver um interesse específico com esse problema, né? Então, basicamente, o cerne aí da questão, eu acho um dos pontos principais da pesquisa é a delimitação. Depois de tudo isso aí, você define o problema, gera hipótese, tal, vai trabalhar em cima dessas respostas desse problema para resolver uma hipótese, tal. E aí, depois de tudo isso aí, você vai delimitar a pesquisa. Eu defini, como eu falei antes, eu defini uma pesquisa, estabeleci os limites, né, para que faça aquela investigação, né? Ou seja, a gente tem aí uma definição. Depois eu vou passar, André, para te botar um passo a passo, né? Para facilitar você passar para o pessoal aí, né? Porque a gente tem uma fase, né? Então a gente tem na primeira fase, recapitulando aí, nós temos a definição do problema, temos a pergunta de pesquisa, aquela pergunta que você Eu vou vai... fazer uma postagem aqui, que eu atrasei o feed para variar só um pouquinho. Quando eu fizer a Uhum. postagem do currículo de forma bem resumida, assim, com a foto dele, na legenda eu vou colocar esse link, que ele vai disponibilizar para vocês algumas informações do que ele está apresentando aqui. Eu não fiz antes porque eu já falei para vocês, eu acabei atrasando para poder conseguir construir direitinho aqui o estúdio, em cima da hora, porque eu tive imprevistos, acontece. E quando ele me passar direitinho, vocês clicam lá e assistem a live que eu vou colocar aqui, tá certo? Primeiro eu vou fazer a organizaçãozinha dos feeds, que vocês sabem que eu sou metódica com isso. Daí, depois a foto do Assis, que vai ter as informações sobre ele. Você arrastando para o lado, você vai encontrar as informações sobre ele. E na legenda vai ter o link que ele está falando aí para vocês. Pode continuar, Assis. Certo. E, bom, aí assim, nessa primeira fase, a gente tem a definição do problema, tem a pergunta de pesquisa, você vai definir o objeto de pesquisa, o universo de pesquisa, não, você tem que resumir sua pesquisa a um objeto delimitado. Aí você vai fazer a revisão bibliográfica, você vai levantar dados, levantar as informações, né, de livros, vai fazer suas pesquisas e vai escolher qual o método de coleta de dados. Aí, quando você fala, voltando novamente ao seu exemplo, né, você citou a ciência de dados e tal, essa coleta de dados, ela vai ser buscada em fontes de pesquisa. Como é que ela vai ser feita essa coleta de dados para que você desenvolva o seu projeto de pesquisa em ciência de dados? Você vai buscar isso em livros, você vai buscar isso em entrevistas pessoais, né? Você entrevistando as pessoas, como é que você vai fazer essa escolha, essa coleta de dados, né? Então, no meu trabalho, como é que foi feito essa coleta, né, de dados? Foi através de um questionário, né? Eu tinha que um determinado grupo, eu tinha que criar fazer uma pesquisa, fazer uma entrevista com um número de pessoas definidas e como é que eu iria fazer essa pesquisa? Como é que eu iria entrevistar esse pessoal? Sei lá, 200, 300 e tantas pessoas, eu não tinha como. Então, a melhor forma foi a criação de um questionário. Fiz um questionário, fiz a validação do questionário com o professor, ele definiu o questionário, e aí eu coloquei o questionário na internet, e aí procurei grupos na área de TI de tudo quanto é canto. Onde tinha grupo, eu estava fazendo a propaganda. Né? Só que responder questionário é um negócio muito chato. Há de convir que quando você recebe um questionário para responder de alguém que você não conhece, para fazer um mestrado, fazer um doutorado, alguma coisa, isso é um saco. Então, não dá, ninguém tem saco para estar respondendo questionário de pesquisa. E aí é que vem as dicas, né? Então, sempre quando você for fazer um questionário, faça uma dinâmica
de um brinde, né? Tem um brinde para quem, pelo reconhecimento, um agradecimento a quem vai responder seu questionário, né? Então dá um brinde. Então no meu caso eu sorteei um livro, né? Então as pessoas que tinham respondido o questionário, eu sempre que respondo tem lá e-mail e nome e tal. Torçam para as empresas fazerem patrocínio para mim, que aí eu vou sortear alguma coisa para vocês quando eu estiver finalizando meus artigos, viu? Pois é, tá dado o recado aí, ó. Então, o que que eu fiz? Eu sorteei esse, aí assim, a questão, o livro, patrocínio saiu do meu bolso mesmo, então eu sorteei um livro bacana, não era um livro foi um valor relativamente bom para um livro, então eu sorteei esse livro e a pessoa quem ganhou o sorteio por ter respondido o questionário, teve o livro, recebeu o livro em casa. Daí eu mandei o livro e foi bacana, porque deu aí, na época foram 300 e poucas pessoas, né? Foram 250 respostas, mais ou menos. Bom, então, falando disso tudo aí, né, sobre a coleta de dados, a gente falou da Wikipedia, que não pode colocar Wikipedia, falou de sites, de sites de base de dados, onde você faz as pesquisas acadêmicas, né? Então, olha só, essa revisão bibliográfica, quando você define o problema, define a pergunta, né, faz todo o seu universo de estudo, você vai chegar na revisão bibliográfica. Como é que você vai fazer para coletar esses dados? Né? Onde é que você vai buscar esses dados? Em que livros você vai buscar esses dados? Então, depois que você escolhe o tema, você vai selecionar essa base de dados. Existem bases de dados de pesquisas científicas na internet, como o I3E, a ACM, o Google Acadêmico. Então, tudo isso aí você faz uma seleção dessas bases de dados e faz uma estratégia de busca. Né? Existem programas que você faz uma concatenação de string. Então, por exemplo, se você vai fazer, minha pesquisa era sobre engenharia social. Então, eu coloquei lá na busca, engenharia social, conector, né? Lógico. Engenharia social e empresas. E informática. Então, eu concatenei 3 palavras, né? Engenharia social, empresa, informática, e mandei buscar. Ele vai gerar todas as informações, vai buscar todas as informações que existem nas bases de dados acadêmicas sobre esse tema. E a partir daí você vai fazer a organização e a extração desses dados. E no final vamos supor, mil trabalhos, você vai selecionando e a partir e fica no final com 40 trabalhos, 50 trabalhos. Então você vai fazendo uma filtragem para a partir daí você vai fazer uma categorização, né, para que você tenha de 1000 você tire só 40 que realmente interessa. Nessa parte Bom, de sim. coletar os dados, que eu estava conversando referente à pergunta da pessoa que quer fazer especialização de dados. Aliás, quer fazer, perdão, Uhum. ciência de dados. Especialização de ciências de dados. Ah, André, eu quero fazer essas estatísticas do zero, certo? Só que a grande maioria das vezes não sei mestrado porque não fiz ainda. Essas informações, elas precisam ter sido publicadas. Elas precisam de uma pessoa que já apresentou um artigo, ou que publicou um livro, ou que publicou um artigo científico falando sobre, certo? É complicado você tentar fazer isso do zero se você ainda não tem uma publicação com credibilidade sobre essa numeração, sobre esse conteúdo. Por mais que seu conteúdo seja voltado para estatísticas, que essas estatísticas sejam a resolução do problema que você vai apresentar, é importante que uma pessoa tenha feito publicação em um livro, ou artigo científico, ou projeto de pesquisa, TCC, que é maior do que o artigo científico, tem uma diferença entre os dois, já tenham feito isso. Mas, no caso do Assis, que é mestre, Assis, por favor, responda agora, se essas estatísticas do zero podem ser feitas por uma pessoa que está apresentando uma conclusão de mestrado. Ele pode fazer essa estatística do zero, sem ter uma publicação anterior, por ser um artigo científico ou um trabalho de conclusão de mestrado, pode ser feito do zero?
Tá. Quando você vai fazer uma pesquisa, um trabalho de mestrado, você tem nessa sua pesquisa e você faz uma estratégia de busca, você vai categorizar os seus estudos, né? Quais são os estudos que eu quero escolher para fazer o meu trabalho? Então, não é qualquer estudo que eu vou lá pegar e adicionar ao trabalho, né? Então, digamos que eu queira, dentro dessa minha categorização, eu não vou querer artigos com menos de 5 páginas, um exemplo. Então, na hora que eu estiver fazendo a categorização, que eu fizer a listagem, aqueles artigos que têm menos de 5 páginas, eles vão ser descartados. Então, eu só quero artigos que sejam de 2018 para cá. Então, você coloca na busca e define que quer artigo de 2018 para cá. O que for antes de 2018 é descartado. Então, você vai filtrando esses pontos até chegar num Esse determinado... tipo de busca que você está falando, no caso, são as ferramentas avançadas de cada site que você está fazendo isso, né? Exatamente. Cada site ele tem uma ferramenta. Ele tem umas ferramentas de busca, né? E essas ferramentas eles têm a opção de você criar essas strings, né? Criar essas strings de, de busca, de coleta, de categorização desses estudos, tá? Então isso ajuda bastante na hora de você coletar dados, na hora de coletar informações, fazer o levantamento, a revisão bibliográfica. Isso ajuda muito, porque você consegue definir o que você quer colocar na sua pesquisa. Você escolhe não muito longe, um artigo não muito de 1900, 2000, já são 22 anos, então você traz mais para cá e você define, faz a definição dessas datas, do que você quer, e aí vai fazendo uma classificação até tirar a nata do que realmente interessa, do que te importa. Então, assim, você não vai pegar a pessoa para uma publicação que não tem citação. Você pode muito bem, lá na pesquisa, você pode verificar quais são as pessoas quais são os trabalhos que têm mais citações em outros trabalhos. Então, lá, vamos supor, eu tenho um professor que fez um trabalho na Índia e esse trabalho foi citado 50 vezes em outros trabalhos, né? Aí tem um outro professor que fez um trabalho que ele foi citado 10 vezes. A referência, a relevância científica é maior naquele que tem 50, né? Bom, aí na fase 2 Fala um pouquinho da parte de engenharia social, algumas informações que tu conseguiu colocar no teu artigo na época que tu apresentou ele. pois não, certo. Quando eu fiz o trabalho, na época, existe uma estatística, né, que é interessante observar. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem um grupo, você tem que fazer uma tabulação de dados, você tem que juntar uma população de uma quantidade de pessoas. Vamos imaginar, você vai fazer um trabalho de pesquisa que envolva alguma coisa do Covid, vamos imaginar. No caso aqui, eu moro em São Luís, Maranhão, então eu vou fazer um trabalho de pesquisa, mestrado, de pessoas que tiveram Covid em São Luís do Maranhão. O Covid no Brasil é um universo, né? Covid do Maranhão, você tem uma população já determinada, né? Você tem a população de São Luís, 1 milhão e poucos de habitantes. Dentro desses 1 milhão e poucos de habitantes, você vai fazer a pesquisa. E aí, com uma população indeterminada, que no meu caso era indeterminada, porque veja só, eu tinha uma população de empresas públicas, privadas e mistas, tá? Então eu não teria como saber quantas empresas sairiam desse trabalho, né? Então, assim, quantas empresas públicas, quantas empresas privadas e mistas tem no país, né? E aí eu não tinha esses dados, é uma população determinada. Então aí a gente começa a trabalhar com estatísticas. Existem fórmulas que você começa a definir, como, por exemplo, uma população indeterminada, você admite um erro de 6%, 5%. A confiança dessa sua pesquisa é de 90%. Então, de acordo com o que você vai fazendo, aumentando ou diminuindo esse nível de confiança da sua pesquisa,
existe uma fórmula de estatística que vai te ajudar a fazer vai te ajudar a definir quantas pessoas, quantas amostras de pesquisa seriam necessárias. Então, por exemplo, é, dentro dessa minha pesquisa, né, desse trabalho, foi dentro do cálculo estatístico necessário uma amostra de 118 empresas. Eu teria que responder um questionário e ter foi dentro do cálculo lá, foi demonstrado que eu teria que responder 118 questionários. Eu teria que ter 118 respostas. Eu passei 3 meses coletando dados, né? 3 meses mandando formulário para a galera responder. E aí foram obtidas nessa história 245 pessoas. Então eu tive aí um percentual de 90, mais ou menos 91% de respostas completas, né? E aí, beleza, depois disso aí foi feita a coleta, foi feita a análise, e aí partimos para a interpretação desses resultados. Aí foi gerado os relatórios, foi gerado os gráficos, onde eu dizia lá que quantas pessoas, quantas empresas, dentro dessa empresa, a porcentagem de quantas pessoas já tiveram sua empresa, sofreram ataque de engenharia social, né? Então, qual é o público, qual é a amostra, de quantas pessoas. Então, assim, foi um trabalho interessante. Eu acho que, de lá para cá, Tu recorda quantas com pessoas, certeza, se tu fez essa pergunta, primeiramente, se tu fez essa pergunta, e se tu recorda da resposta de mais ou menos quantas pessoas tinham conhecimento da possibilidade de serem vítimas de engenharia social? Elas conheciam esse tema, elas fiz. sabiam como funcionava. Eu perguntei, deixa eu ver aqui, tem uma pesquinha aqui. Sim, eu perguntei se eles tinham conhecimento, né, sobre o termo de engenharia social. Então, assim, 13% não tinha, né? 13,9%, É um número bem baixo, 14% né? das Se pessoas, fosse maior. né, não tinha ouvido falar desse termo de engenharia social. Mas aí, assim, só que Mas dentro desse você estudo, pesquisa em uma empresa de tecnologia ou somente com pessoas não, que tinham conhecimento de TI? não, foram várias empresas, não foi só pessoas de TI, não. Foi uma pesquisa feita com várias empresas. Empresas de educação, empresas de TI, empresa de Bem baixa essa manufatura, engenharia porcentagem de elétrica, termos tecnologia, né? tá Então bom. foi várias empresas. Então foi dentro dessa, desse grupo, é, eu fiz uma pergunta: qual era o nível de consciência a respeito dessa ameaça de engenharia social, né? 28% eles desconheciam, tinha pouco conhecimento ou então não se importava. Então, imagina, você não imagina 100%. Então você tinha lá a galera que nunca ouviu falar, uma galera que tinha pouca consciência, dava uns 12%, tinha 10% que ouvia falar, mas não dava importância. Então, se você somar esse 10% que já ouviu falar e não dava importância, com mais 12% que era pouco consciente, você tem 22%. Né? Então, no universo de 100, 22% de quem não já é muita coisa. Né? Eu considero, embora a gente falando assim, dentro Não, eu desse digo grupo de assim, 200 por e não pouco, serem né? apenas pessoas de tecnologia, Sim, eu pensei que a porcentagem seria muito maior, por falta de conhecimento aham. em relação a ser vítima de engenharia social. É isso que eu estou querendo dizer. Eu Ah, tá, imaginei que exatamente. os Aham, 60% que não tivesse conhecimento. exato. Na época eu fiz esse trabalho, uma coisa que o pessoal caía muito, né? Eles eram muito abordados assim, era em phishing, né, em e-mails falsos, né, e pela internet, ataques de internet.
Então, isso aí era o problema Pitchings, maior. para quem não conhece o termo técnico, são links que enviam para você essas propostas que de vez em quando eu posto aqui nos stories. Ah, você acabou de ser selecionado para uma entrevista de emprego que você não sabia nem que existia. E tem um linkzinho ali embaixo para que você passe para a próxima etapa. Não Ganhando sei 5 mil como, reais mas tem gente que por clica, não no é? Esse é o expediente. famoso phishing, ok? E os e-mails falsos são basicamente o mesmo conteúdo. É algo que te interessa, que requisita que você ou abra um arquivo ou clique num link. É semelhante, digamos assim, ao método phishing. Pode continuar, Cris. Uhum. E uma outra coisa, um outro ponto importante lá, que na época eu avaliei, é que 50 sobre a questão de política de segurança, né, dentro das empresas, foi levantado que 55% eles informavam que conheciam a política dentro da empresa, então era mais da metade, né? Mas 44% eles não informavam que eles não tinham certeza se tinha ou não possuía alguma política de segurança. Então eram números que assim chegaram a me assustar. Não me assustar porque eu já imaginava que seria isso. Mas você, dentro de uma empresa, dentro do grupo de empresas, no caso, que foram pesquisadas, 45% não saber, não ter certeza ou não possuir, só não ter certeza já é um diagnóstico aí de que a empresa Preocupante. não tem divulgação e nem preocupação de divulgar a política de segurança para os funcionários, né? Então, hoje é fundamental que você tenha essa política de segurança e seja divulgado para os funcionários, né? E o que mais que a gente pode falar aqui? A gente podia falar sobre os seus trabalhos, né, André? Eu acho que basicamente Os dentro meus da. trabalhos que o Assis está querendo conversar é o seguinte: PIBIC. Eu vou explicar em outros vídeos para vocês de forma mais detalhada, para que essa live não fique grande. Mas o que acontece? O Ah, Assis Henriques me conhece faz muito tempo. Eu tenho aproximadamente 5 anos falando sobre crimes informáticos aqui na internet, mas nada tenho exatamente. publicado em relação aos meus artigos científicos. E o que eu fiz? Eu procurei agora com a nova Universidade de Comunicação, estou cursando jornalismo, entrar na iniciativa científica da universidade, que é o PIBIC, e seja automaticamente obrigada a publicar. Com essa experiência, eu irei apresentar, irei primeiro fazer a pesquisa passo a passo, aprender a pesquisa passo a passo, semelhante a essa que o Assis fez, só que a dele é muito mais aprofundada, porque, como vocês mesmos ouviram, ele tem que criar algo novo. Já eu não sou obrigada, porque é uma pesquisa científica de graduação. Eu vou trazer informações, mas não necessariamente inovar. Posso trazer informações que já são conhecidas por muitos e trazer um novo ponto de vista, por exemplo. Desse passo a passo da pesquisa, eu irei publicar o artigo científico com o meu orientador, e se eu não publicar, eu não passo, certo? E esse ensinamento, essa prática que eu terei, passarei para os meus outros artigos científicos, só serão publicados apenas com meu nome, mas utilizarei a mesma forma de construção, a mesma maneira de construção para os meus artigos que também já estão prontos. Eu não tenho ideia de quantos eu já escrevi. Eu já comecei empolgada com os estudos, não gerei títulos para todos, então não tenho noção mais ou menos de quantos eu já escrevi. Mas o Assis é um queridíssimo colega que vem me incentivando, junto com outros doutores e mestres que eu tenho contato, a publicar. Mas eu prefiro, por isso que eu estou fazendo esse suspense todo aqui, prefiro publicar posterior ao meu trabalho, meu primeiro trabalho de PIBIC. Eu fazendo o primeiro trabalho do PIBIC, vou me sentir mais à vontade, vou corrigir os meus artigos, vou apresentar para o Assis, para os outros colegas profissionais que tenham disponibilidade para ler direitinho, os meus artigos criados por mim, para saber se vale a pena publicar, se é melhor fazer uma pesquisa maior, se é melhor eu aumentar o tamanho deles, porque eu sou o tipo de pessoa, se você fala o mínimo é tanto, eu vou fazer o mínimo, que eu gosto de ser direta e clara, não gosto muito de encher linguiça. Assim que eu fizer a publicação do PIBIC,
fazer esse vídeo mostrando para vocês como é que eu consegui ser selecionada, como é que funciona, como funcionam as reuniões, qual o passo a passo, se você faz o Isso, trabalho legal. sozinho, se você divide com outra pessoa, não sabem que eu pergunto tudo e quero aprender tudo. À medida que eu for obtendo experiência, eu vou trazendo aqui no Instagram para vocês, por isso que eu acrescentei essa parte de metodologia, além do Código Penal e tecnologia que eu já falava antes. Meu querido, deixa eu parar de dialogar. Beleza. Muito obrigada por iniciar Eu que essa nova agradeço. série do Instagram comigo. E depois a gente conversa direitinho como é que vai ser essa palestra pessoalmente, tá bom? Beleza. Boa Pessoal, boa noite, noite. gente. André, Obrigada. beijão. Tchau. Tudo de bom.